Repórter 1520, Francisco José. Muito bem, meus amigos, eu estou aqui falando direto da nossa paróquia e eu estou com o nosso vigário paroquial, Padre Fábio Barbosa. Amanhã, quinta-feira, nós teremos aqui na paróquia de nossa cidade o Perdão de Assis. E aqui no Ipu existe um organismo denominado Ordem Franciscana Secular. Queria que você explicasse esse movimento do Perdão de Assis, que vai acontecer com as confissões na igrejinha. E se tiver mais alguma ação da nossa paróquia, fica à vontade para discorrer nessa entrevista. Grande abraço, Rádio Regional, é um prazer em tê-lo conosco, programa Fatos em Debate. Então, bom dia, meus caros ouvintes da Rádio Regional, programa Fatos em Debate. Exatamente, isso mesmo. Aliás, eu gostaria de primeiro falar um pouco de hoje, que é o dia de abertura do mês vocacional. Como a gente costuma dizer, agosto não é o mês do desgosto, mas é o mês vocacional, em que nós, cristãos, somos chamados a intensificar as nossas orações vocacionais. É diante das necessidades da igreja. Às vezes a gente reclama, não tem padre, não tem gente que possa nos ajudar aqui na comunidade. Em vez de reclamar, vamos rezar, pedindo ao Senhor da Messe para que envie trabalhadores para a Messe. E sobre isso eu gostaria de fazer um convite todo especial a você, meu caro ouvinte, para hoje, logo mais às 17h30, a missa de costume da nossa paróquia será uma missa solene que vai constar da abertura do mês vocacional, que este ano tem como tema principal Seguir Jesus à luz da fé, e lema Sei em quem depositei a minha fé, retirada da segunda carta de São Paulo a Timóteo, e que nós vamos discorrer sobre essa temática nesta abertura do mês vocacional, onde todos os grupos pastorais, organismos e todos os cristãos de boa vontade possam celebrar conosco este momento de fé e de devoção, já que eu represento também o serviço de animação vocacional diocesano aqui na nossa querida diocese de Sobral. E agora falando também acerca do Perdão de Assis, em que é uma devoção particularmente franciscana e mariana também, que resulta justamente do início da vida de São Francisco. São Francisco, assim que recebeu o chamado interior para se dedicar a uma vida mais perfeita, São Francisco resolveu reconstruir uma pequena igrejinha que ele tinha ganhado dos monges no início da sua vida, reconstruir essa igrejinha, e lá nessa igrejinha de São Damião, ele começou então a ter justamente as suas experiências espirituais mais profundas, e nessas experiências ele teve a visão de Nossa Senhora rodeada de anjos, e nessa visão Nossa Senhora perguntou a ele justamente o que é que ele queria pedir, a graça que ele queria pedir. Ele pediu a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, o perdão de todos os pecados da humanidade. Que ele não pediu dinheiro, não pediu riqueza, não pediu posses, mas pediu misericórdia, pediu perdão de todos os pecados. Por isso que é Perdão de Assis. E nessa hora então, Nosso Senhor disse para ele que o pedido dele era muito forte, muito grande, mas ele iria conceder sob a forma de indulgência. E o que é uma indulgência? Indulgência é um dom que é dado por meio da igreja, dom de Deus à igreja, pelo qual o Santo Padre, o Papa, o Vigário de Cristo na Terra, concede a partir das 12 horas, justamente na hora que o programa já está discorrendo, exatamente, já está no tempo da indulgência plenária, em que você, se confessando e rezando um Pai Nosso e um Credo, pelas intenções do Santo Padre e o Papa, as intenções da igreja, você já recebe a indulgência plenária, que é o perdão de todos os pecados. De certa forma, você pode dedicar também esse perdão dos pecados a um ente querido que já partiu, rezando por ele, direcionando essa indulgência plenária a ele. Então a indulgência plenária nesse dia do Perdão de Assis significa justamente esse ato de generosidade do coração de São Francisco, que pediu justamente o perdão de toda a humanidade, o perdão de todos os pecados. E amanhã, quinta-feira, nós teremos um dia todo especial para esse Perdão de Assis. Como será essa programação? Como será esse movimento da nossa Igreja Católica? Padre Fábio Barbosa. Exatamente, meu caro. Amanhã, dia 2 de agosto, dia de Nossa Senhora dos Anjos, e por providência a missa será na igrejinha. E como eu costumo sempre dizer, aqui no Ipu nós temos um grande tesouro histórico. Aquela igrejinha de Nossa Senhora do Desterro é uma riqueza imensurável de historicidade, de tradição. Eu particularmente gosto muito de celebrar naquele lugar, naquele lugar santo, sagrado. E amanhã, a partir das 3 horas da tarde, 15 horas, eu estarei confessando a população. E desde já convido você também, que não se confessa já faz um bom tempo, a ir para a igreja a partir das 3 horas da tarde, em que a gente estará confessando. Logo depois da confissão, às 17h30, a missa em honra de Nossa Senhora dos Anjos, para conceder a indulgência plenária. Especialmente para os devotos
São Francisco, que nós temos muito, que eu considero como um santo de maior devoção, o santo mais popular da nossa igreja. Exatamente, o perdão de Assis é uma devoção franciscana, como nós dissemos agora há pouco, e também, de certa forma, a gente já se prepara para os festejos de São Francisco. São Francisco, um homem que assimilou o evangelho de uma maneira tão profunda que ainda hoje chama a atenção dos cristãos. Você pode prestar atenção que uma festa de São Francisco, aonde for, atrai multidão. Por quê? Porque o seu exemplo, a sua disposição, a sua vida, de maneira tão radical, ela serve de exemplo para nós. O seu amor à natureza, né? A sua entrega a Deus de uma maneira tão perfeita, né? De certa forma, até eu quis ser frade no início, mas de certa forma, assim, eu vejo que a vida franciscana ela pode ser assumida em qualquer âmbito da vida, seja no casamento, seja como solteiro, seja como padre, seja como frade franciscano. É por isso que tem a ordem terceira, para que o carisma franciscano atinja as famílias, santifique de certa forma as famílias nesse carisma franciscano. Se tiver alguém que seguiu plenamente os ensinamentos do mestre, este foi São Francisco de Assis. Padre Fábio Barbosa, aqui nós temos a Ordem Franciscana Secular. Nos fale dessa Ordem Franciscana Secular aqui do município de Ipu. Na verdade, São Francisco, no início de sua vida, ele fundou a sua Ordem Franciscana. Ele fundou de uma maneira muito simples, né? São Francisco não seguiu grandes padrões, né? Mas o que ele fez? Juntou algumas pessoas se juntaram a ele para viver como ele. E nisso, depois que nasceu o caráter institucional da congregação, mas não foi assim de imediato. Vamos fundar uma congregação, não. São Francisco começou então a viver com mais pessoas que se identificaram com seu carisma, com a sua forma de vida, e logo depois também estava junto com ele Santa Clara. Então foi formado primeiro a Ordem Franciscana, depois as Clarissas e a Ordem Terceira. A Ordem Terceira é justamente a difusão do carisma franciscano nas famílias, ou seja, onde você estiver, você já faz parte, você está unido à congregação, você está unido ao carisma franciscano. É uma consagração de vida também. Não é nem apenas uma equipe, não é uma pastoral, não é um movimento entusiasmado, não. É uma forma de viver o carisma franciscano na vida comum, ou seja, na sua missão no mundo. E é justamente esta ordem franciscana que é da mesma descendência de São Francisco de Assis. A ordem franciscana secular, a ordem franciscana dos frades e a ordem franciscana das irmãs Clarissas, que seguem também o mesmo carisma de São Francisco e de Santa Clara. Muito bem, muito obrigado. Se o senhor tiver mais alguma consideração, fique à vontade, o espaço está à sua inteira disposição. É só mais agradecer mesmo ao pessoal da Rádio Regional, ao programa Fatos em Debate, né, justamente por nos dar esta abertura, esta oportunidade de divulgar aí a nossa programação paroquial. E mais uma vez reafirmo o convite para logo mais às 17h30, venhamos rezar conosco, pedir ao Senhor da Messe para que envie trabalhadores para a sua messe. Desde já, um abraço a todos e a minha bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Repórter 1520, Francisco José.